Fala galera, beleza? Bem-vindo à nossa primeira aula de como fazer um jogo na Unity. Antes de começar a aula, eu queria estar explicando para vocês que, se você sabe um pouco de inglês, eu recomendo fortemente que você vá até um desses canais que eu vou deixar na descrição e assista o conteúdo por lá. Eu estou fazendo essa série de aulas para traduzir o conteúdo que já existe na gringa para o português. Mas, se você sabe, nem que seja o básico de inglês, eu recomendo fortemente que você vá até um desses canais, porque eles vão explicar bem melhor que eu, vão ter um vídeo muito mais elaborado. Mas, vamos pro vídeo. Bom, começando com a nossa cena na Unity, a gente vai ter isso daqui. A gente vai ter uma My Camera, a gente vai ter uma Directional Light. A primeira coisa que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje vai ser a movimentação do nosso personagem e a movimentação de câmera. Beleza? A primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui vai ser criando, vindo aqui na nossa hierarquia no lado esquerdo, clicando com o botão direito, vindo em objeto 3D, e a gente vai criar um objeto 3D que é o cilindro. Esse cilindro vai representar o nosso player por enquanto no nosso jogo. Clicando aqui no nosso cilindro, deixando ele selecionado, a gente pode vir aqui em Transform e estar editando algumas coisas dele. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui no Transform vai ser estar clicando aqui com o botão direito e dar um Reset. O Reset, ele seta tudo para 0 e a escala tudo em 1 na Unity. A gente vai querer deixar o nosso personagem um pouco maior e um pouco mais largo. Então a gente vai estar mudando a escala dele aqui em Scale, X para 1.2, Y para 1.8 e Z para 1.2 também. Beleza? Então a gente tem o objeto um pouco mais larguinho aqui. Também aqui no Inspector, a gente também pode estar vindo aqui no Capsule Collider, clicando aqui nesses três pontinhos e dando Remove Component. A gente não quer esse componente mais aqui no nosso personagem, por enquanto. Vocês vão entender um pouquinho mais pra frente. Bom, com o cilindro, a gente tem o que vai ser o nosso personagem por enquanto, o gráfico dele. Do jeito que ele está aqui, se a gente rotacionar ele, a gente não sabe se ele está rotacionando e para que lado ele está rotacionando. O que a gente vai fazer para resolver isso, por enquanto, vai ser tá vindo aqui, criando um objeto 3D, só que dessa vez um cubo. Esse cubo vai ser filho do nosso cilindro, beleza? A gente vai estar dando um reset aqui no transform dele também. E a gente vai estar escalonando ele para colocar aqui em cima e parecer que seja meio que o olho do nosso personagem, saca? Então a gente diminui ele um pouquinho aqui. E deixa ele aqui, beleza? Bom, agora aqui na aba Project, aqui embaixo, a gente pode estar criando uma pasta chamada Materials. Para criar uma pasta, você clica com o botão direito, Create, Folder. Ok? Eu já tenho uma pasta criada, que é essa Materials, que também já tem um material criado aqui dentro. Eu vou estar excluindo esse material para mostrar para vocês como é que eu crio o material. Da mesma forma que a gente faz para criar uma pasta, a gente clica com o botão direito, Create, e a gente vem aqui em Material. O nome desse material que a gente vai fazer vai ser Player, visto que a gente vai usar ele para colocar aqui no nosso personagem. Clicando aqui no material que a gente acabou de criar, a gente pode vir aqui em Albedo e mudar a cor dele. Eu vou deixar azul. Você pode colocar a cor que você quiser. Para aplicar esse material no nosso personagem, a gente só clica e arrasta para os objetos que a gente quer. Beleza? Bom, feito isso, a gente vai estar criando aqui na aba Hierarquia de novo um objeto vazio, Create Empty. Vai estar renomeando ele para personagem. E colocando ele dentro do cilindro. A gente quer que ele fique bem no centro do nosso cilindro, porque como vocês podem ver, ele está bem aqui, ó, na cabeça do nosso cilindro. A gente quer colocar ele bem no centro.
Para fazer isso, a gente transforma ele como filho do nosso cilindro, simplesmente pegando e arrastando ele aqui para dentro e dá o reset no transform dele também. Só que a gente não quer que ele seja filho do nosso cilindro, a gente quer que o cilindro seja filho dele. Então a gente tira, depois de dar o reset do cilindro, pega o cilindro e arrasta para dentro dele. Beleza? Agora a gente tem essa hierarquia aqui. Bom, por que a gente fez essa hierarquia? Caso a gente quiser mover o personagem, a gente pode mover dessa forma, que ele vai mover tudo que tem dentro de personagem, beleza? Tudo que for filho de personagem vai fazer tudo que o personagem fizer. Então a gente pode rodar, pode mover, pode escalonar, beleza? O próximo passo que a gente vai estar dando vai ser, tá vindo aqui numa pasta chamada scripts, vou excluir aqui para criar junto com vocês. Clica no botão direito, create folder. Vou colocar o nome de scripts. Entrando na pasta, a gente vai vir de novo e create, só que dessa vez a gente vai estar criando um C# script. O nome desse script vai ser camera follow, que vai ser o script que vai controlar a nossa câmera. Mas antes de entrar para o script, a gente vem aqui na nossa hierarquia aqui. A gente vai precisar criar uma base para a nossa câmera. Então a gente vem aqui create empty. A gente transforma como filho do nosso personagem e dá o reset nele, que a gente quer que a base da nossa câmera seja meio que o nosso personagem. Renomeei ele aqui para câmera base. Pega my câmera e joga aqui para dentro. Beleza? Agora também dentro do personagem, a gente vai estar criando um objeto vazio, que a gente vai chamar de câmera follow. Esse objeto vai ser o objeto responsável por fazer a nossa câmera seguir o nosso personagem. Beleza? A gente pode estar fechando a hierarquia do nosso personagem e abrindo o nosso script. Bom, dentro do script, a primeira coisa que a gente quer fazer é armazenar a movimentação do mouse, se ele está para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser vir aqui no método update e tá criando o float mouse x. Beleza? Esse float ele vai ser igual ao input ponto get axis. Aí a gente coloca isso daqui porque é um string mouse x. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando, ó, eu quero que o mouse x seja igual ao input, ou seja, a informação que está sendo colocada pelo meu usuário, get do tipo axis, mouse x. Onde é que está falando que mouse x é meu mouse? Se você vier aqui na Unity, aqui em Edit, Project Settings, e vindo aqui em cadê? Input Manager, Axis, a gente tem aqui várias informações, Horizontal, Vertical, Fire 1, Fire 2, que a gente vai ver o que é mais pra frente, mas o que a gente quer é o mouse X. O que o mouse X está pegando aqui? É o mouse movement no axis X. Entenderam? Então vamos voltar para lá. Bom, depois disso, a gente quer fazer a mesma coisa, só que pro mouse Y. Get axis mouse Y. Beleza? Bom, a gente quer controlar de forma fácil isso daqui com uma variável. Para estar controlando de uma forma fácil, a gente vai estar criando aqui em cima um public float sensibilidade, que a gente vai deixar aí como default 150 mais ou menos, eu acho que é o suficiente.
aqui a gente vai estar multiplicando isso pela nossa sensibilidade. Bom, só que aqui a gente tem um pequeno problema, que é a gente estar fazendo tudo isso dentro do método update. Por estar fazendo isso aqui dentro do método update, dependendo da nossa fire rate, ele vai rodar vezes diferentes. Então a câmera pode mover de forma mais lenta se a fire rate for baixa, e pode mover de forma mais rápida se for alta. Para estar resolvendo isso, a gente vai estar multiplicando tudo isso daqui por time.deltaTime. O que é o time.deltaTime? O time.deltaTime, ele nada mais é do que o tempo que se passou desde a última vez que o método update foi chamado. Então, a gente colocando ele, a gente evita que, se o frame rate for... Eu falei fire rate as outras vezes, hein? Tá errado. Se o frame rate for maior ou menor, isso não vai influenciar. Quando a gente colocar isso daqui, a gente tem essa solução. Vamos fazer isso para o mouse Y também. Beleza. Outra coisa que a gente também quer fazer é pegar no início do jogo, assim que o cara der start no jogo, a gente vai vir aqui no start e vai estar armazenando a rotação que ele está inicialmente. Primeiro a gente vai vir aqui em cima, vai estar criando dois floats, o rot y e o float rot x. Aqui no start a gente vai estar vindo colocando rot x é igual a transform.localRotation.x. Ou seja, a gente está pegando aqui a rotação em x, transform.localRotation.x, do nosso objeto lá na Unity. Vamos fazer a mesma coisa para o y, só que com transform.localRotation.y. Beleza? Aqui a gente está armazenando dentro dessas variáveis a rotação inicial da nossa câmera. Esse script ele vai estar dentro da nossa base camera e por isso ele vai estar pegando todas essas informações, tá? Então quando eu coloco aqui transform.localRotation, eu estou falando que eu quero o transform do objeto que ele está atribuído a local rotation dele. Beleza? Agora voltando para o nosso update, a gente vai falar o seguinte, que rotx, que é o que a gente pegou lá em cima, é mais igual mouse y, e que rot y é mais igual a mouse x. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando o input que a gente colocou no... a gente está armazenando no mouse x, então, que é o input do nosso mouse, se ele está indo para a direita ou para a esquerda, e está aplicando aqui nesses caras, que a gente vai aplicar agora na rotação da nossa câmera. Para aplicar na rotação da nossa câmera, a gente vai falar que transform.rotation é igual a quaternion. Lembrando que quaternion é responsável por todo tipo de rotação na Unity. Ponto Euler. Aqui a gente abre parênteses para colocar os parâmetros aqui. Os parâmetros que a gente vai passar são rotx e roty. E o último, que é o z, a gente coloca 0. Beleza? Bom, voltando agora aqui para a Unity, a gente precisa fazer o seguinte. A gente pega o nosso script aqui, clica nele e arrasta até a nossa camera base para adicionar ele como componente de camera base. Ou seja, tudo que eu fizer aqui, que eu não especificar qual objeto é, por exemplo, aqui, transform.localRotation, eu estou pegando aqui, estou aplicando aqui uma rotação diferente, tudo que eu fizer vai ser nesse cara aqui. Beleza? Nesse camera base. Bom, se a gente der play agora, a gente pode ver, se eu for para cima, nossa câmera vai para cima, mover o mouse para cima. Se eu mover o mouse para baixo, a nossa câmera move para baixo. E para os lados, funciona da mesma forma.
Porém, vocês podem notar que para os lados, quando eu mexo para um lado, a câmera vai para o outro. E quando eu mexo para um, vai para o outro também. Para modificar isso, a gente vai estar vindo aqui no nosso script de novo. Aqui em Hot Y, a gente vai estar apagando mais e vai estar colocando menos. Eu não sei por que isso acontece, mas você precisa inverter isso daqui. Ok? Se a gente der play aqui de novo, a gente pode ver que agora se eu for para a direita, minha câmera vai para a direita. Se eu for para a esquerda, minha câmera vai para a esquerda. Ok? Outro problema que a gente tem é que se eu fizer isso daqui, a câmera ela dá 360. E a gente não quer isso. Beleza? A gente não quer que ela passe por baixo do nosso player em 360. Para modificar isso, a gente vai estar voltando no nosso script e vai estar vindo aqui no nosso hotx e falando que assim que ele terminar aqui de armazenar o valor, a gente vai estar dando um comandinho para ele, vai estar falando o seguinte: hotx é igual a mathf.clamp. A gente vai estar passando aqui. O que o mathf faz? .clamp faz? Ele pega um valor e limita a dois valores, ou seja, um valor mínimo e um valor máximo. Então, para a gente fazer isso, a gente vai estar escrevendo aqui dentro. Ó. A gente primeiro, como parâmetro, a gente precisa passar para ele o valor que a gente quer fazer esse clamp. No nosso caso é o hotx, vírgula. Aqui a gente vai ter que colocar o mínimo. A gente quer que ele vá até 90 graus no mínimo. Menos 90 graus no mínimo, no caso. E no máximo a gente quer que ele vá até 90 graus. Beleza? Então aqui o que a gente está fazendo? A gente está pegando o valor que ele coloca aqui e limitando a menos 90 até 90. Beleza? Vamos dar Ctrl S aqui de novo. Voltar para a nossa cena na Unity. A gente der play. A gente vê que a gente não consegue mais passar isso daqui. Beleza? Outra coisa que a gente vai estar fazendo vai ser tirar o cursor aqui da tela. Estão vendo? Quando eu mexo, eu consigo ver o cursor. A gente não quer que isso aconteça. A gente quer que quando o jogo comece, o cursor desapareça. Para fazer isso, a gente vai estar indo aqui no nosso script. Aqui no nosso start, já que a gente quer quando o jogo dê start, a gente vai estar colocando cursor ponto lock state vai ser igual a cursor lock mode ponto locked. Quando a gente faz isso, a gente está falando que o nosso cursor ele vai ficar preso, ele não vai se mover para o lado e para o outro. Só que mesmo ele ficando preso no centro da nossa tela, ele ainda vai ficar visível. Para tirar a visibilidade, a gente vai falar cursor.visible é igual a false. Voltando aqui para a nossa Unity. Agora quando a gente dá play, a gente não vê nosso cursor mais. Beleza? Agora a gente vai para a parte de movimentação. Vocês podem dar ESC, o cursor aparece novamente. E tirando do play. Beleza, vamos para a movimentação agora. Partindo para a movimentação, a primeira coisa que a gente vai fazer vai estar sendo vindo aqui em personagem. Vindo aqui Add Component. E o primeiro componente que a gente vai estar adicionando vai ser o Character Controller. Você pode estar digitando aqui, Character. E vai aparecer ele aqui, Character Controller. Beleza? Agora, outra coisa que a gente vai precisar fazer vai ser vir aqui Add Component também. Outra forma de estar adicionando um script no nosso player. E vai estar criando um script chamado movimentação. Você pode escrever aqui, ele vai dar a opção New Script. Clicando aqui, Create and Add. Criou aqui dentro do nosso personagem o script de movimentação. Ele vai estar clicando duas vezes nele.
Vamos estar retirando aqui o start, porque a gente não vai estar usando por enquanto aqui. A primeira coisa que vamos precisar é de uma referência para nosso character controller, porque a gente vai estar utilizando ele para mover o nosso personagem. Então, a gente vai estar criando aqui uma variável do tipo character controller com o nome controller, ou controlador, do jeito que você preferir. O character controller nada mais é do que o motor para o nosso personagem. A gente só precisa falar para ele onde ir. Aqui a gente também vai estar criando uma variável para controlar a nossa velocidade. Float, velocidade. Vamos deixar aí 6 mais ou menos, mas vocês podem editar isso daqui a qualquer momento. Vamos tornar ela pública aqui também, para a gente poder editar lá na nossa Unity. Bom, vindo aqui no nosso update, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pegar os inputs. A gente vai estar precisando dos inputs horizontais e verticais. Então vamos aqui criar um float chamado horizontal. Ele vai ser igual a input ponto get axis raw, dessa vez horizontal. Por que dessa vez a gente está pegando o get axis raw ao invés de somente o get axis igual a gente fez no nosso camera follow? A gente está fazendo isso porque isso daqui vai retornar para a gente ou -1, ou 1, ou 0. Ele vai retornar -1 se você apertar a tecla A ou a seta esquerda, e 1 se você pressionar D ou a seta direita. A mesma coisa na vertical, só que com o W, o S, ou a seta para cima ou a seta para baixo. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa aqui com o vertical, então. Input.getAxis raw vertical. Agora a gente vai criar um vector tree que vai guardar a nossa direção. E a gente pode citar isso para new vector tree horizontal, que foi a variável que a gente criou ali em cima, e vertical. Ou seja, aqui eu estou falando que direção é igual a horizontal e vertical. Beleza? Então a gente criou aqui um vector tree que está armazenando essas duas variáveis. E também a gente quer setar aqui o último componente para 0, porque a gente não quer mover em Z. E aqui no finalzinho a gente vai estar adicionando um ponto normalized. Embaixo disso tudo a gente vai estar criando um if direção ponto magnitude for maior ou igual a 0.1f. O que a gente está analisando aqui? A gente está falando que só vai passar por aqui caso a magnitude da direção for maior do que 0.1f. Ou seja, se a gente tiver qualquer um desses valores aqui, que seja diferente de 0. Aí dentro desse if, a gente vai estar falando que controller.move, que é uma função do nosso character controller, para mover o nosso personagem. E aqui a gente passa um vector tree. Esse vector tree que a gente vai estar passando vai ser a direção. Só que a gente tem essa direção e a gente quer falar que essa direção ela é multiplicada pela nossa velocidade. Então a gente fala direção vezes velocidade e, igual a gente usou anteriormente, vezes time.delta time. Aqui a gente também quer tornar esse character controller como public, para a gente estar conseguindo referenciar ele lá na Unity. Beleza? Vamos lá para a Unity, então. Esperar carregar aqui. Vocês veem que ele está esperando uma referência de um character controller. A gente pega o nosso character controller e empurra aqui para dentro. Se a gente der play aqui, a gente pode ver o nosso personagem se movendo para os lados, para cima e para baixo, porque eu coloquei no lugar errado. Eu coloquei em Y uma coisinha lá que a gente já vai modificar, tá?
Vamos sair aqui do play. Vamos lá modificar essa coisinha que eu errei aqui. Aqui, na nossa direção, a gente não coloca o Y como vertical. A gente coloca o Y como 0 e o Z como vertical. Vamos lá ver como é que ficou agora. Agora a gente vê o nosso personagem indo para um lado e para o outro. Só que a gente tem um problema. A nossa câmera, ela não está seguindo o nosso personagem. Então a gente precisa fazer com que ela siga com... E agora sim a gente vai usar aquelas coisas que a gente colocou dentro do player, o camera follow. Voltando para o nosso script camera follow, a gente pode vir aqui. E a primeira coisa que a gente vai estar fazendo vai ser criando uma variável pública que vai receber um GameObject. E esse objeto que a gente vai estar recebendo vai ser o camera follow obj, nosso objeto camera follow. A gente também precisa da mínima distância que a nossa câmera vai estar entre o nosso personagem. Então a gente cria aqui também o public float câmera distância. Beleza? A gente vai estar citando aqui como default que a nossa câmera vai ter 120 de distância. Aqui embaixo agora, a gente vai estar vindo aqui criando o método lateUpdate. O lateUpdate, ele é chamado depois de tudo que estava dentro do update. E por que a gente quer isso? A gente quer isso porque a gente quer que a nossa câmera siga o personagem depois que ele fizer o movimento, não antes. Então, isso ajuda a gente a organizar certinho em qual parte do código tudo isso vai ser executada. Agora, aqui no lateUpdate, a gente precisa citar o que ele vai seguir. Então, a gente vai falar aqui transform target, que vai ser um transform, uma variável do tipo transform, chamada target. Vai ser igual a camera follow, obj, que foi a variável que a gente criou lá em cima, ponto transform. Então aqui a gente está falando que o target, essa variável target, é o nosso camera follow, ponto transform. Ah, isso daqui está dando erro, porque precisa ser letra maiúscula. Beleza? Agora embaixo aqui, a gente vai estar criando um float que vai calcular onde a câmera deve estar. Então a gente vai criar aqui float câmera pos é igual a... Aqui a gente vai estar pegando essa variável que a gente criou aqui em cima, que é o câmera distância. E vai estar multiplicando por time.deltaTime. Aqui embaixo, a gente vai estar falando que a posição da nossa câmera é transform.position, no caso a posição da nossa câmera, é igual a vector3.moveTowards, que a gente está fazendo aqui é pegando um método do vector3, que é para mover para frente. E aqui a gente passa alguns parâmetros para ele. A gente fala qual é a nossa posição atual, transform.position. A gente fala para onde que ele quer ir, então a gente fala o target.position. Position. E aqui a gente fala a distância que ele precisa estar desse target. Então a gente fala aqui que é câmera pos. Agora voltando para a Unity, vindo aqui no nosso Camera Base, a gente precisa falar o nosso Camera Follow obj, que é o que a gente criou aqui dentro do nosso personagem. A gente vai estar pegando esse Camera Follow e arrastando para cá. Vamos definir aqui a distância da câmera para 120. Beleza. Se a gente der play agora, e a gente mover o nosso personagem, ele está movendo e a câmera está seguindo. Talvez vocês não estejam notando porque a gente tem um cenário vazio aqui.
mas eu vou mostrar aqui. Vou adicionar um objeto novo. Pra gente ter como referência. Viram que a gente está conseguindo mexer? Bom, para a aula de hoje foi isso. A próxima aula eu vou estar ensinando a como a gente resolver um problema que é o seguinte. Se a gente for atrás de um objeto, vocês podem ver que isso daqui pode acontecer. Se tiver um objeto em cena e a gente passar por dentro dele ou ficar atrás dele, a gente acaba não vendo mais nosso player. E no próximo episódio a gente vai estar vendo como que a gente resolve isso. Beleza? Espero que vocês tenham curtido a aula. É minha primeira vez, então sejam ok comigo, por favor, internet. E é isso, gente. Qualquer coisa vocês podem me chamar. Pode comentar aí que eu vou responder. Qualquer coisa mesmo. E é isso. Se vocês tiverem também sugestões, podem comentar. E tamo junto, galera. Até o próximo vídeo.